Caião, eu fui profundamente calvinista. E foi com muito custo que eu abandonei o calvinismo e me adentrei ao arminianismo. Vixe, ele saiu de um polo, foi para o outro. Em parênteses ele coloca simples evangelho da liberdade. Mas ainda no fundo do meu coração eu carrego uma culpa de ter calvinizado muitas pessoas, de pregar um Deus zombador, que é só poder para alguns inocentezinhos. Eu matei a fé de muitos, Caio. A culpa de um dia ter sido calvinista me corrói. Me ajude, Caio. Aí ele pegou, para ficar livre dessa culpa, ele foi virar arminiano. É o outro polo. E o calvinismo pode fazer esse tipo de coisa, embora Calvino não tenha nada a ver com isso, né? O problema são dos sistematizadores de Calvino, é que criam os calvinismos tão fatalistas e se comportam muitas vezes de acordo com esse eleicionismo que dá a eles uma nojenta presunção de superioridade pela escolha, pela eleição de Deus a eles. E de um outro lado, todos os que não foram eleitos estão fatalizados para o inferno, que quando isso entra num coração de uma pessoa, em geral provoca um espírito ariano, um espírito espiritualmente nazista, feio, esquisito mesmo. Mas isso não é culpa de Calvino, é dos calvinistas. Calvino não tinha essa... Não necessariamente. Não há esses registros sobre esse tipo de separação dele, até porque ele não era bobo de querer fazer separação de joio do trigo usando doutrina de eleição. Mas o outro polo para o qual essa pessoinha foi o do arminianismo. Então, se no calvinismo você tem todas as seguranças espirituais, uma vez salvo, salvo para sempre, a graça de Deus é irresistível, aquele que vem a mim, disse Jesus, de modo algum eu o lançarei fora, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Todas são as seguranças que supostamente viriam do calvinismo, e de fato não vem do evangelho. O calvinismo é que sistematiza mais esses textos de segurança total. Do outro lado tem o arminianismo. O arminianismo pega e faz a sistematização do oposto, da insegurança. A porta é estreita, o caminho é largo, veja o que você está escolhendo. O arminianismo vem e diz, olha, decida hoje a quem você vai servir. A decisão é sua. O arminianismo vem e diz, você pode tomar posse da salvação e perdê-la. Aí cita Hebreus capítulo 6, por exemplo, dizendo, é impossível renovar para arrependimento aqueles que um dia foram iluminados e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e os dons celestiais e voltaram atrás, é impossível renová-los para arrependimento. Aí o arminianismo adora esse texto, diz, olha aqui, se você vacilar, rodou, dançou e não dá para recuperar você depois. Então tudo fica debaixo do poder humano, da decisão humana, das escolhas humanas, e gera também uma outra presunção, uma outra forma de presunção, que é a presunção de que eu me santifico, a presunção praticamente de que eu vou me salvando mesmo pelas minhas decisões completamente baseadas nas quais a graça de Deus age. Ou seja, Deus está sempre agindo depois da ação humana. Nunca a graça de Deus age antes da ação humana. A graça já é uma resposta a posteriori, já é uma reação divina a uma ação humana. Então já vai para o outro lado. Quando na realidade o nosso chamado não é nem para sermos calvinistas nem arminianos. Esses caras são invenções recentes na história da igreja. Calvino surgiu há 500 anos atrás, Armínio depois dele. E tem pouco tempo. Muito pouco tempo. A história da fé não lidou com essas angústias desse modo. E Jesus, que é a quem nós somos chamados a seguir, diz ambas as coisas.
Porque eu preciso de ambas as coisas. Primeiro porque na minha mente essa coisa de que Deus é totalmente livre e me dá liberdade para eu ser completamente livre nos limites da minha relatividade de consciência de ser livre. Eu tenho liberdade para exercer o que eu consiga chamar e entender como liberdade. Conquanto essas duas realidades sejam reais, essas duas afirmações sejam fatos espirituais, mas a minha mente não tem o poder de fazer a síntese delas, como eu já tenho dito milhares de vezes aqui, sendo eu tão limitado ao tempo, espaço, a essa linhazinha do tempo que me diz que o passado foi ontem, o presente é hoje, o futuro é amanhã. Eu só consigo enxergar a realidade por esse condicionamento linear, espaço-temporal. E Deus que fala comigo na Escritura, meu Pai, Ele está para cima e para além de todas as referências. Tempo é um ente que é um acontecimento, é uma dimensão que existe nele. O não-tempo existe nele. Ele é o Pai da eternidade. Assim como Ele é o Pai do tempo, assim como o tempo nele não é tempo, assim como todas as coisas nele são tudo e tudo nele é nada. E eu não posso entender isso. No entanto, Ele fala essas duas dimensões para mim, para que eu saiba de um lado quem Ele é e como nele eu tenho segurança, e de outro lado, para que eu seja responsável com as minhas escolhas no dia a dia. Então, de um lado é aquele que vem a mim, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Isso me dá uma segurança total. Mas de um outro lado, Jesus também pergunta: quereis vós retirar-vos? Que é para o homem firmar sua convicção e dizer: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Então, primeiro eu lamento que ele tenha feito uma viagem do calvinismo para o arminianismo. Eu o convido a vir para o Evangelho. E a parar com calvinismos e com arminianismos, e com cristianismos e com ismos, e ficar apenas na qualidade de ser, crescendo no entendimento do Evangelho, aonde eu tenho toda a segurança em Cristo. E ao mesmo tempo sou chamado a viver com toda a responsabilidade humana nos meus vínculos e nos meus atos. Essa é a síntese do Evangelho para a caminhada de qualquer pessoa. E é para isto que ele tem que caminhar. Segunda coisa, é que ele está perdoado por ter falado tanta besteira calvinista para outras pessoas. Quem é que nunca falou besteira? Besteira em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, o que já se falou de besteira, cada pessoinha vendo a gente ali, ó, sabe que já falou bobagem demais. E ainda fala. E muitos sabem que ainda falarão muitas tolices. Tem gente falando besteira agora, escrevendo besteira aí agora. Tem gente que é capaz de dizer uma barbaridade, de repente, sobre o que eu acabei de dizer, dá um tiro de canhão, bah, não quer nem saber as consequências, porque não tem entendimento, não tem maturidade, não tem sobriedade, não tem serenidade, não tem sensatez, não tem calma interior, não tem nada disso. São entes apenas de pulsões, de impulsos. Então, meu amigo, você falou e você está perdoado pelas tolices que falou. E eu espero que você não vá agora fazer a cabeça das pessoas com arminianismo, porque é o outro polo só. Você só mudou do Alasca para o Acre. Você mudou do frio total para um calor extraordinário, para os trópicos. Mas, por favor, pare com isso, porque esse é apenas um outro polo de algo que na nossa vida precisa ter um equilíbrio. E o equilíbrio é a afirmação comum de ambas as coisas. Em Cristo você está seguro. Essa segurança em Cristo me gera consciência. Essa consciência me manda andar responsavelmente, de acordo com aquilo que pela graça de Deus me alcançou. Quem faz essa síntese simples no coração, sem querer sistematizá-la para os dois lados, mas sintetizá-la em si, esse anda seguro, esse anda equilibrado, esse não se jacta, porque é inarrebatável da mão de Jesus, nem se jacta de achar que ele próprio é que desenvolve
todas as coisas. No mesmo texto em que Paulo nos diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então, de um lado, veja só, como no mesmo lugarzinho se diz, desenvolva, chamando a ação do homem, ao mesmo tempo diz, faça isso sem jactância, porque Deus é quem realiza em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, essas coisas não são para serem sistematizadas, são para serem sintetizadas. Quando a gente faz a síntese, o coração se pacifica. Eu estou completamente seguro. E a minha segurança não me irresponsabiliza. Se eu estou seguro, eu ando seguro. Se eu estou firme, eu assim ando. Se eu tenho essa convicção, por ela eu me oriento. Eu não a uso contra mim nem contra a vida. É o que o Evangelho me ensina, a mim e a você, a fazermos e a vivermos. Mas fique em paz, meu amigo. Fique salvo desse arminianismo que você adotou como resposta psicológica para fazer sacrifício de bodes e de touros, remissão de pecados por troca doutrinária polarizada. Esse é o fenômeno psicológico que se instalou em você, que é compensar os exageros calvinistas com o arminianismo. Venha para Jesus. Esses dois polos não contêm o todo da verdade, são apenas minimalizações de algo muito maior que precisa encontrar a sua síntese dentro de você. E aí, Braulinho? Comentário do cara, Caio. Caio, como evangélico eu te odeio. Como mudando eu te amo. Então, eu espero que ele chegue ao ponto de não ter mais essa esquizofrenia na mente dele, né? De dizer agora com o botão evangélico, esse cara desconstrói todas as minhas certezas, mas como um ser humano eu estou tão feliz de estar sendo. Eu espero que ele seja uma pessoinha só. Sim. E que tudo se integre dentro dele, que não haja essas rachaduras no coração de nenhum de nós. Isso é demais.